Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui saindo, né, da cidade. Um monte queria que eu fosse num lugar, mas eu nem vou porque acabou ficando muito tarde. E realmente eu não tô com paciência. Eu tenho que manobrar ainda pra poder sair da cidade, mas eu tenho um bafão que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Deixa só eu sair daqui, porque eu preciso de um máximo de atenção, né? Eu tava olhando, né, só pra ver se o som do vídeo tava funcionando corretamente, né? E aí eu fui ver, né, o vídeo, né, pra saber se tinha dado tudo certo. Ah, vocês não têm noção do que é esse pessoal. Eles estavam quietinhos esses dias, né? Então eu já sabia, eu falei pro monte, eles estão aprontando alguma coisa. Vamos ver o que essa gente está aprontando, né? E o que eles estavam aprontando era simplesmente entrar dentro do controlador de permissões e tirar o meu acesso aos vídeos. Ai, gente. Eles sabiam que eu ia pra rua, né? E que eu ia fazer novos vídeos. Aí eles foram lá para tentar tirar o meu acesso, né? Essa é uma inteligência, assim, né? Muito utilizada para o crime organizado, né? Mas muito pouco, né? Administrada para o que presta nessa vida, né? Então, enfim, eu acabei tendo que fazer esse acesso aqui mesmo, né? E já tô upando, né, os vídeos, porque não interessa que eles tenham tirado meu acesso, né? O celular é meu, né? Se o celular é meu, se eu paguei por ele, vai ter uma forma de eu acessar tudo isso, né? E é claro que eu consegui uma forma aí, né? Mas é muita cara de pau. Quando eu olho pra essas coisas assim, eu fico assim chocada com o nível do crime organizado aqui. O nível da cara de pau. É um negócio assim que realmente vocês não têm nem noção, entendeu, do que eu tô falando. Vocês não têm nem noção. Eu acabei de mostrar pra uma amiga minha, né? Ela ficou assim estarrecida. Ela falou, tá de sacanagem, entendeu? Você tá de sacanagem comigo. Quando ela viu, ela falou, mas como fizeram isso? Ela ficou assim chocada. Eu ainda nem tive tempo de tirar foto, nem tive, né? Porque o mais importante, né, era tirar as coisas dali, né? E nem a permissão para eu poder jogar pro drive eles me deram, né? Para eu poder jogar para externos, né? Situações externas. Mas enfim, né? É a galera, né? Do hackeamento, é a gangue da pedofilia, é a gangue dos hackers, né? Dos crimes virtuais, né? Você não tem muito o que fazer com essa gangue, não. Eles são isso daí mesmo, né? E por hoje é só, né? Como o pessoal fala, né? Por hoje é só. E aí vocês vão ver, né? O vídeo aí, né? Eu nem tive tempo de escrever nada nesse vídeo, né? Porque eu precisava ser rápida, né? Ainda bem que eu tinha feito pouco vídeo, porque senão ia me dar maior trabalho, né? Mas tá aí já, né? Tá aí já. E faz a gente ficar pensando, né, na fragilidade, né? Como eu falei na questão com vocês. Tudo isso foi feito. Porque eu saí de casa, tava tudo normal no telefone. Tudo isso foi feito quando eu liguei o celular numa rua que tem lá em Adamantina, né? E eu tive que ligar lá para poder acessar, né, uma parte do celular. E aí foi lá que eu fiz esse acesso a essa parte, né? Para eu poder fazer os vídeos. E aí foi nesses 5 minutos que eu fiquei estacionada fazendo isso, entendeu? Porque se eu fizer em casa, já viu, né? Foi nesses 5 minutos que eles mudaram essa configuração. É chocante. E eu vi que tava um agito, né? Eu falei, nossa, mas ninguém nunca passa nessa rua. E de repente isso aqui tá um agito, né? E aí é que eles acessam esse flipper, né? Eles mandam já os vagabundos, né? Já com o comando já dado no flipper, né? Pra poder fazer esse acesso, né? Pra poder gerar esse tipo de situação, né? Essas paredes do dia zero, elas são uma coisa assim muito chocante, né? Como os aparelhos, como toda essa parte eletrônica, né? Tem falhas, tem erros. E esses erros, eles são assim gritantes demais. É um negócio assim, você viu que o motoqueiro foi, não tinha nem
aberto, né, o negócio, o cara já tava lá, né, passando, né? Então é uma pressa assim que você nunca sabe pra quê, né? E eu acabei, né, não tendo a possibilidade de olhar isso na hora que eu saí, porque eu vi que tava aquele monte de fliperada, né, à minha volta. Aí eu já fui saindo, né? Porque você não tem paz aqui, você não tem paz nessa rota caipira, não tem paz, entendeu? Essa gente, assim, é de uma, como eu já falei, né, sordidez que eu nem tenho palavras, né? Eu tô tão feliz que eu peguei meu reloginho, ó. Peguei meu reloginho, né? Tô tão feliz. Eu tava sentindo uma falta dele, né? E eu tenho esse relógio aqui há muitos anos, foi presente do Monte, né? Logo assim que a gente se casou, ele sabia que eu amo relógio, né? E aí ele me deu esse relógio. Eu fiquei tão feliz quando eu ganhei, né? E eu amo esse relógio. E aí, graças a Deus, finalmente ele já tá com a bateria dele bonitinha, funcionando, né? E eu feliz da vida com isso, né? Eu comprei algumas coisas que eu tinha que comprar. E eu até comprei um presente, né, pra dar de presente pra mãe do Monte, né? Eu nem sei se eu vou lá agora e entrego, né? O problema é que eu não lembro de cabeça como é que chega lá, mas eu sei o endereço, né? Eu posso tentar, né? E pelo endereço a casa eu já sei qual é, pra poder dar o presentinho pra ela, né? Só que já tá ficando tarde, eu queria chegar um pouco mais cedo em casa, porque o Monte, coitado, quando ele tem que ficar sozinho com esses criminosos, ai, você não tem noção, ele não tem minha paciência não, hein? E todo mundo acha que eu sou uma pessoa sem paciência, mas o Monte, ele fica assim chocado mesmo. Eu acho que eu vou passar lá e vou deixar esse presente que foi aniversário dela algum tempo atrás, né? E a gente nem tinha dinheiro aquele dia pra comprar uma lembrança pra ela, né? E aí hoje eu comprei, acho que eu vou lá deixar. E aí vocês acabam conhecendo a cidade do Monte. O que vocês acham? O grande problema vai ser que eu vou ter que colocar o outro no Waze, né? Porque eu sei que tem uma rua lá onde eu tenho que virar e seguir até o final. E aí vamos ver se eu... Opa! Aqui tem radar. Vamos ver aí se eu consigo, né? Chegar. Se eu consigo chegar nesse endereço sem a ajuda do Waze, né? Vou tentar. Eu acho que eu vou parar na entrada da cidade, vou ver como é que chega. Uns 5 minutos que vai até a casa dele, né? A casa dos pais dele. Eu nem vou filmar lá, né? Porque vocês já sabem como é que tá a situação, né? Do crime organizado. Pra ninguém, né? Ficar enchendo o saco da família dele, né? E hoje eu tô muito contente, porque quando a gente vê esse tipo de situação, quer dizer que o que restou agora foi simplesmente me impedir de acessar os meus vídeos, me impedir de colocar tudo isso fora. É assim, é chocante. Eles geralmente fazem isso, né? Não só para prejudicar, é claro, né, a postagem dos vídeos, mas também para poder me obrigar a formatar. E aí quando eu tenho que formatar, aí eles têm, né, de certa forma, esse acesso, né, ao aparelho com mais facilidade, né? Porque eles estão todos à minha volta, todos no meu entorno, né? E eu achei muito interessante a minha amiga agora contando, né? Mas isso aí não é uma picuinha, né, de vizinho e tal, papá. Aí quando eu mostrei pra ela, não, isso aí não é uma picuinha de vizinho. Quando ela viu o negócio, ela ficou chocada. Chocada, gente, chocada. E é uma coisa que acontece com todo mundo que vê, tá? Todo mundo que vê isso fica chocado. E vê como é que se diz assim, a cara de pau, a maracutaia dessa galera, entendeu? Maracutaia. Eu fico assim, muito feliz, sabe? Muito feliz. Porque dentro dessa podridão toda, sabe? De passar por toda essa situação, de simplesmente ver essas pessoas continuando a cometer crimes, sabe? E fazendo esse tipo de ataque, esse tipo de sordidez. E aí sempre, né? Eu fico feliz. Porque é sinal que realmente
realmente, sabe, eu realmente tô aí atirando a pedra na cabeça da cobra, né? Atirando a pedra na cabeça da cobra certa. Eu acertei assim, cheio a cobra certa, né? É a hora que você percebe isso, né? A hora que você percebe o impacto que tudo isso tá tendo, né? E assim, e essas pessoas, o desespero, porque a narrativa, ela cresceu muito, ela já saiu assim da minha bolha, do meu escopo de compreensão, né? E as pessoas estão ali vendo, né? A hora que eu mostrar pra vocês vão ficar chocados, vocês vão dizer, não tô acreditando nisso. A hora que eu tirar uma foto, entendeu? Que eu nem tive tempo de fazer isso ainda, mas a hora que eu tirar uma foto e mostrar pra vocês vão falar assim, você tá de sacanagem com a minha cara. Isso realmente aconteceu, entendeu? É possível fazer isso num aparelho? Eu ainda não postei, né, o vídeo daqueles menininhos, né, mostrando, né, como é que eles fazem esses ataques lá, né? Como é que eles dominam os servidores, aparelhos, celulares, notebooks, computadores, mas eu ainda vou postar, tá? Eu quase não tô tendo tempo de entrar no Instagram, de entrar em Facebook, né, nas redes sociais de uma forma geral, né? Porque é muita coisa pra lidar todo dia, tá? É muita coisa pra lidar todo dia. Porque você tem que viver uma vida completamente diferente, né, de tudo isso. E eu queria voltar, mudando radicalmente de assunto, né? Eu queria voltar para essas situações do CNPJ, né, dessas fraudes, né, em CNPJ, principalmente dessas fraudes financeiras, né, que são feitas, contando a história de duas amigas minhas, né? Uma eu posso dizer, era minha amiga de verdade, aquela amiga assim de bater no peito, sabe? E você falar, nossa, como eu amo essa pessoa, né? Uma super amiga. E a outra era uma amiga, né? Que ela que se dizia minha amiga, né? Eu nunca a via assim, pra mim ela era minha patroa, né? Ou seja, era a dona da instituição onde eu trabalhava, né? Eu trabalhei numa universidade na zona norte do Rio de Janeiro, né? E essa mulher era dona da universidade, né? E a gente tinha um relacionamento conturbado, sabe? Porque muitas coisas que ela acreditava, eu não acreditava. Ela era uma milionária, entendeu? Realmente o faturamento da instituição dela estava na casa de 1 milhão, né? Ela tinha 2 instituições. E a gente tinha um relacionamento conturbado porque nossos objetivos de vida eram completamente distintos, né? O objetivo de vida dela era ganhar dinheiro, era enriquecer, era ganhar cada vez mais, né? E meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo sempre foi viver minha própria vida, ser feliz e, como diz a música, mais nada, né? E o resto era consequência. E aí essas minhas duas amigas, né? A gente vai se entrelaçar, né? Porque essa minha amiga que eu gostava muito, ela era secretária dessa outra, né? E ela passou maus bocados, né? Porque ela ganhava um salário super baixo. Ela morava com uma parente dela, né? Ela praticamente deixou a casa da família, né? Pro irmão dela morar, né? Então ela vivia essa vida assim, né? Mas passando bastante dificuldade, né? Uma pessoa muito feliz, mas muito feliz. Muito feliz, uma pessoa maravilhosa, tá? Em todos os sentidos. E quando eu saí dessa instituição, né? Ela também saiu, ela também foi demitida pela outra, né? Porque a outra achou que ela ia ficar do lado dela, né? E ela acabou ficando do meu, né? E aí ela foi trabalhar num outro colégio, né? Esse colégio era uma situação complicadíssima, que é isso que eu gostaria muito de conversar com vocês, né? Uma situação complicadíssima, a situação desse colégio que ela foi trabalhar. O cara também era milionário, então não vou dizer tão rico quanto a outra, porque a outra tinha 2 instituições, né? E ele só tinha uma instituição, mas ele queria abrir franquia dessa instituição, era um colégio, tá? Lá no Meier. E aí vamos entrar aqui na cidade, vamos lá tentar chegar sozinhos, né? Eu vou me perder provavelmente em algum lugar, mas aí a gente recorre ao Waze, né? E aí no fim das contas, né, eu não sei, agora eu me perdi, nem sei se eu entrei na cidade ou não, ou se eu passei da cidade, acho que eu não passei, não cheguei ainda, né? Enfim, e aí ela foi trabalhar nesse colégio, ela também foi ser secretária, né, desse dono desse colégio. E durante esse tempo em que ela foi secretária de um e secretária de outro, ela viu assim um festival de coisas assim impressionantes que os empresários fazem, né, para poder enriquecer cada vez mais, né?
nesse colégio, acontecia o seguinte: o dono desse colégio, ele pegava e ele vivia não do dinheiro arrecadado no colégio. Esse dinheiro era nada pra ele. Eu não tô brincando com vocês, não era nada. Ele tinha bastante aluno, tá? Era um colégio grande, num bairro, né, da Zona Norte, um bairro grande, né, da Zona Norte do Rio de Janeiro. E esse cara, ele vivia mesmo, era de fraude, tá? Ele pegava dinheiro nos bancos e depois ele não pagava esses empréstimos, tá? Tudo isso era feito assim, da forma mais cara de pau que vocês possam imaginar. Ele tinha esse CNPJ e ele tinha, como eu falei, essa fábrica de CNPJs, né? Em que ele saía abrindo, né, esses CNPJs para poder movimentar dinheiro, né? E aí, ele pegou e ele criava esses CNPJs, ele deixava, né? Ele criava em nome de laranjas, né? Ele tinha sempre um laranja, sempre. E aí, com a escola como garantia, né? Ele ia procurando os gerentes de banco, né? E ele colocava... Ele tinha vários sócios. Era um esquema, assim, muito grande. E ele colocava esses CNPJs no nome, né, desses laranjas que figuravam como sócios dele, né? E os bancos, eles não tinham acesso a tudo isso, né? Quem era o sócio, eu não sei muito bem como é que esse negócio todo funciona, né? Mas os bancos, eles não tinham acesso a tudo. Então eles só tinham acesso a uma parte dos dados. E aí, com o colégio como garantia, ele pegava quantias vultuosas. Eu tô falando assim, sempre da casa de milhão, tá? Sempre da casa de milhão. E aí, com aquele dinheiro ali, ele fazia mais dinheiro, né? Claro. Fazia outros negócios, ele tinha vários outros, né? Abria outros CNPJs, outras empresas. E a partir daí, ele pegava e não pagava aquela dívida. Aí o nome dele, o nome de todo mundo que figurava naquela história ia parar no SPC, né? E aí o que ele fazia para poder conseguir mais empréstimo, né? Porque os sócios, eles também não podiam estar com o nome sujo. Ele pagava um cara que era um despachante, advogado lá, né? Ele pagava esse cara para esse cara tirar o nome de todas essas pessoas dos órgãos de restrição ao crédito. E aí o banco, ele não tinha esse acesso, né? Ele não tinha esse acesso dos dados que estavam sendo incluídos, né? Porque esse cara tirava tudo, né? Ele pagava uma boa quantia para esse cara, tá? Uma boa quantia, era bastante dinheiro mesmo. E esse cara ia lá nos órgãos de restrição aos créditos, né? Órgãos de restrição ao crédito, ele ia lá e tirava tudo, né? E a partir daí, eles faziam essas fraudes de novo, né? E assim, ia num ciclo em que o cara já tinha, assim, muito dinheiro. Eu tô, assim, falando de muita grana mesmo, né? O cara movimentava muita grana. E aí, né? Ele ia abrindo empresa, o colégio era só, como eu vou dizer assim, só a forma dele acessar esses créditos vultuosos, né? Era só a forma dele acessar esses créditos vultuosos. E aqui que eu vou me perder, porque eu não lembro se eu tenho que ir pra frente ou se eu tenho que ir pro lado. Essa aqui é a cidade do Monte, né? Onde ele nasceu, a cidade de Junqueirópolis. E a cidade onde ele passou a vida dele inteira, né? Só depois ele só saiu daqui pra morar lá em Pacaembu, né? E já fiquei de olho gordo naquelas laranjas. Vocês ficaram? Eu já tô com fome, né? Fiquei de olho gordo naquelas laranjas lá. E eu acho que eu tenho que seguir essa rua aqui pra frente, mas eu não tenho muita certeza disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir pra frente. E aí a gente vai ver onde a gente vai dar. Se eu tiver certa, né, eu vou chegar no lugar certo. Senão a gente joga no Waze e vai descobrir aí onde tem que virar, né? Qualquer coisa eu ligo pro Monte, aí vocês vão me ver ligando pra ele, né? E deixa eu ver como é que tá a situação aqui, né? Se já foi... Já foi. Já foi aqui certinho. Deixa eu já ver aqui. Eu tenho um outro vídeo curto, mas acho que eu vou deixar pra upar depois. Deixa eu fechar tudo aqui. E eu vou tentar chegar nesse negócio. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu tenho que seguir aqui. Vamos ver se eu vou estar certa. É aqui mesmo, é aqui que eu tenho que seguir. Deixa eu ir indo aí, né? Passando devagar, porque as pessoas são meio malucas, né? Quando tem que ir pra
ele passou a vida dele inteira aqui, né? A cidade, como vocês viram, aquela lá aqui do sinal, é a rua principal da cidade, tá? É ali que é a rua principal, onde fica todo o comércio. Você viu que todas as cidades do interior de São Paulo e da Rota Caipira são exatamente iguais, né? Assim, o que vai diferenciar é que algumas cidades vão ter outras 2 vias, né? E outras cidades, elas vão ter uma via única, né? Que seria esse centro aqui das cidades, né? Essa cidade aqui, o maior problema dela é a corrupção das prefeituras. É uma corrupção, assim, absurda, tá? Absurda. Tem famílias que mandam aqui há anos, são aquelas famílias fundadoras que eu falei pra vocês. E aí, com isso, né? Com isso tem todo esse problema, né? Eu acho, agora eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Deixa eu tentar ir reto. Eu acho que eu ainda não cheguei aonde eu tinha que ir. E o cara que tá atrás de mim, coitado, tá agonizando, porque eu não sei pra onde eu quero ir e ele sabe pra onde ele quer ir, né? E fica realmente uma situação complexa, né? Deixa eu ver aqui, que aqui tem um pare. Eu acho que eu tenho que seguir reto. É, isso mesmo, eu tenho que seguir reto, porque tem essa rua aqui sim que tem bastante carro. Moço, você vai ter que esperar um pouquinho, porque tá vindo carro, tá? E aqui essa cidade sofre com isso, tá? Com essa corrupção. Só que durante algum tempo, né, os corruptos, eles tinham, assim, algum respeito, né, pela população. E aí eles, pelo menos, faziam alguma coisa, né? Mas nas últimas gestões aí o negócio foi bem complexo aqui, bem complexo. E aí eu acho que eu já tô perdida. Eu acho que eu já tô perdida. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou parar pra procurar e eu vou desligar esse vídeo, tá? Vou parar porque eu vou ter que encontrar aqui, que eu acho que eu tô meio perdidinha. Pera aí, só um minuto.